Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu espero que você esteja bem. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que está registrado no livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 10. É um texto que provavelmente você já ouviu alguma mensagem, um texto muito conhecido, sobre o encontro de dois homens bem distintos. Um centurião romano chamado Cornélio e o apóstolo Pedro, que andou, viveu e comeu com Jesus. O que é mais bonito nesse texto é a gente perceber a orquestração paralela de Deus, preparando o coração e a mente desses dois homens. De um lado, Cornélio recebe a visão, recebe a visita de um anjo que revela a ele quem ele deve procurar para conhecer mais de Deus. Do outro lado, Pedro tem um sonho, e nesse sonho ele entende algumas coisas que ele estava relutando para entender sobre o reino de Deus. Muito bem. Então, aqui a gente percebe que Deus, que o Espírito Santo, ele é um regente que com suas duas mãos está preparando a vida desses dois homens. Antes de continuar a falar sobre esse texto, sobre esses personagens e o que aconteceu, eu quero trazer à sua memória um termo, uma palavra que é muito importante para o entendimento desse texto, que é a palavra avanço, o verbo avançar. Quando a gente fala sobre esse termo, avanço, avançar, a gente está falando sobre uma capacidade humana de superar os seus próprios limites atuais. Não são limites, não é o fato de transcender limites da nossa própria natureza, mas de estar em uma situação de corpo, fisicamente ou mentalmente, e depois de um determinado tempo, melhorar, progredir. Isso é avançar. Por exemplo, quando a gente começa a fazer um exercício físico específico e no começo é muito difícil fazer aquela série de repetições e depois de um tempo a gente vê que aquela série de repetições ficou muito mais fácil de fazer. Inclusive, depois de um tempo, a gente precisa tornar aquele exercício mais avançado, com mais peso, no caso de musculação, ou com mais repetições. O mesmo acontece com a nossa mente, por exemplo, no aprendizado de um idioma novo, no aprendizado de um instrumento musical. A gente, dentro dos nossos limites humanos, a gente tem a capacidade de, com esforço, com dedicação, progredir, melhorar. Por que eu estou falando disso a respeito desse texto, desse encontro do centurião romano com Pedro? Porque os dois personagens aqui, eles estão sendo movidos pelo Espírito Santo ao avanço. Os dois estão sendo chamados a ir para frente, a avançar no entendimento de Deus e no entendimento dos planos de Deus, do próprio reino de Deus. Perceba que esse homem, esse centurião romano, ele já era um homem temente a Deus, mas ele não conhecia nada sobre Cristo Jesus. Pedro conhecia Cristo Jesus, Pedro tinha vivido com Cristo Jesus, mas Pedro também precisava avançar em algo. Pedro precisava abandonar a sua relutância de não aceitar os povos gentios como participantes da igreja de Cristo Jesus. Então, esses dois homens, por meio da orquestração maravilhosa do Espírito Santo, eles foram chamados a progredir. Eles foram chamados a se desenvolver na fé. E o que é maravilhoso é que o Espírito Santo, Deus, ele poderia fazer isso
sem a participação de humanos na vida, de outros humanos, de outras pessoas, tanto na vida do centurião quanto na vida de Pedro. Mas Deus trabalha justamente no encontro de pessoas. Deus trabalha justamente com a comunhão de pessoas, com o compartilhar de vidas. E é esse encontro de pessoas que produz em nós, na Igreja de Cristo, a sua melhora e o seu avanço. Pedro foi movido para frente, foi movido a progredir, e ele foi movido a progredir justamente ao compartilhar do Evangelho de Cristo Jesus a um homem que ele entendia que não deveria fazer parte do povo de Deus. Já o centurião progrediu no sentido de conhecer o verdadeiro Evangelho de Cristo e no sentido de ser batizado e passar então a não ser só um prosélito, mas ser agora parte integrante do povo de Deus, da Igreja de Cristo, a partir do encontro com Pedro, que antes nem achava que esse homem romano deveria fazer parte da Igreja de Cristo. O que a gente aprende com esse encontro desses dois homens orquestrado pelo Espírito Santo? A gente aprende que nós também temos muito a avançar. Nós também temos muito a progredir. A vida cristã não deve ser uma vida estática, uma vida parada. Ela deve sempre avançar. Tem coisas que hoje eu não sei, que amanhã eu saberei sobre a Igreja de Cristo, sobre o Reino de Deus. Tem coisas que hoje eu não sou capaz de fazer dentro da Igreja de Cristo, mas que com a orquestração do Espírito Santo eu poderei fazer se Ele quiser. Tem coisas que você não tem feito hoje dentro do Reino de Deus, da Igreja de Cristo, mas que você deve sim querer fazer. Tem entendimentos sobre a evangelização, sobre o nosso trabalho no avanço da igreja cristã, que a gente pode e deve avançar e deve melhorar. Então, a reflexão que eu quero deixar para você hoje é muito simples, que você entenda que o Espírito Santo de Deus está nos chamando a avançar no reino de Deus, no entendimento do que Deus gosta, no entendimento do que Deus quer de nós, no entendimento de como nós podemos servir melhor a Ele e de como nós podemos viver melhor entre nós, na Igreja de Cristo e na relação com as pessoas que ainda vão receber a mensagem do Evangelho através de nós. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre essa possibilidade de avançar no reino de Deus.